Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao problema da seca, a nossa grande esperança é que, de facto, chova na ausência de uma dotação nacional que aparentemente continua sem existir. Relativamente ao problema ainda do leite, Sra. Ministra, Código de Boas Condutas já houve, com os resultados que são conhecidos. Zero. Mas já houve. Sobre a questão do dumping, a Sra. Ministra não me diz nada. Sobre o acordo de concertação social, verifica-se que há ali umas flores apenas para enfeitar, porque aquilo não tem nada de realidade. O problema da eletricidade verde, o problema da retroatividade, que até enganou a CAP, que veio a esta comissão dizer que não ia haver retroatividade. Até a CAP foi enganada, e a Sra. Ministra agora vem-nos dizer que existe. E devo-lhe dizer que o processo de ajustamento de direitos pode provavelmente deixar de fora muita gente que não será abrangida neste ajustamento, como o Sr. Secretário de Estado sabe. Relativamente ao atraso no pagamento dos 20%, eu gostava de saber se é a Comissão que está a impor que a gente não paga os 20%. Gostava de saber. Mas não é. É uma decisão do Governo português. E a justificação não pode ser o desastre que ia acontecer, não pode justificar aquilo que está a causar sérios compromissos assumidos e dá sérios prejuízos aos agricultores, concretamente este processo de acumulação da coleta para o IRS, que não é um pequeno problema para muitos agricultores. Relativamente a dívidas do Proder, eu gostaria de saber se depois do pagamento da segunda-feira, quanto é que vai ficar a dever. E a pena, se vai ficar pagamentos todos em dia, é essa a questão. Mas relativamente ao Proder, a Sra. Ministra não nos diz nada sobre a reprogramação que foi feita. Onde foram buscadas verbas, aparentemente foram feitos, por exemplo, cortes no Proder Florestal, contrariamente a uma coisa que a Sra. Ministra me tinha dito aqui numa audição anterior. Gostaria de saber qual é a situação da reprogramação do Proder, qual foi feita ou qual não foi feita. Relativamente ao problema de outras dívidas, OPPs, eu continuo sem ter uma resposta adequada a esta questão. Qual é as dívidas neste momento? 2010. A informação que tenho é que não está ainda acabado este problema. 2011, qual é a situação? E 2012, como é que os senhores vão pagar as medidas de apoio sanitário, quando já sabemos que há OPPs a reduzir a intervenção no terreno, com todas as consequências para a saúde animal e, pior, para a saúde pública. Aliás, gostaria que a Sra. Ministra me explicasse como é possível que o CDS, em dezembro de 2010, diga que o aumento dos custos com a saúde, com a despesa sanitária dos agricultores, pode produzir abandono de produção. E em janeiro de 2011, passou um ano, a Ministra de um governo que tem o CDS me diga que não é um facto concebido que o aumento dos custos com a despesa de sanidade animal provoquem o abandono. Eu tive até o cuidado de escrever na pergunta aquilo que o CDS tinha posto na pergunta de há um ano, mas, pelos vistos, nem assim a contradição foi arrumada. Eu vou caminhar para o fim rapidamente, Sr. Presidente. Eu gostaria que a Sra. Ministra me dissesse qual é a situação das dívidas do Fundo Florestal Permanente. A auditoria já deve ter acabado. As dívidas da Rede Rural Nacional, 2 milhões de euros que foram à vida, primeiros fundos, depois de todo o protesto que se fez pela perda de fundos comunitários, perderam-se 2 milhões de euros pela aplicação da regra N+2. E gostaria ainda que a Sra. Ministra me pudesse dizer alguma coisa sobre como é que no fundo, relativamente ao Fundo Florestal Permanente, quando é que os senhores começam a pagar, digamos assim, aquilo que é dívidas atrasadas? Dívidas que, inclusive, estão a custar que os produtores não possam apresentar um segundo pedido de pagamento com todas as consequências disso. Perdas na ajuda ao tratamento de madeira, portanto, há verbas da Comunidade Europeia que não estão a ser aplicadas por falta de comparticipação nacional, portanto, ajuda ao tratamento da madeira afetada por nemátodo. Pelas minhas contas, estão 3 milhões de euros em riscos de 2010.
provavelmente outro valor de 2011 ou 2012, ou não sei se vocês desistiram de facto, aproveitar este dinheiro para ajudar cerca de 250 empresas a suportar este custo. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por referir o deputado Pedro Life e dizer-lhe que aquele discurso sobre a reprogramação do PRODER é pena que não a tivesse exercido durante a oposição ou na campanha eleitoral. Ó, Sr. Ministro, a Sra. Ministra fala de atrasos no PRODER florestal. Mas porquê é que estão a travar e a reprovar projetos de PRODER florestal para a criação de faixas de gestão de combustível, uma medida de prevenção essencial relativamente à floresta, ao combate aos incêndios florestais? Sra. Ministra, eu registro apenas que, relativamente aos acordos da União Europeia com Marrocos e com o Mercosul, os senhores já estão apenas a assumir os prejuízos, já estão na defensiva, não estão a combater maus acordos para a nossa agricultura. Gostaria de saber ainda esta questão, se as linhas de crédito e a moratória sobre as linhas de crédito, que foi previsto também no acordo de concertação social, é mais uma flor naquele acordo, ou é alguma coisa para concretizar, está lá, a moratória, portanto, o alargamento daquilo que existe para os outros setores da economia, à agricultura portuguesa, moratória e a PME de crescimento, gostaria de saber se isso está ou não em cima da mesa. Relativamente aos seguros no vinho e nas frutas, eu gostaria de registrar o enorme atraso na clarificação deste problema, e apenas ainda é conhecida apenas a portaria do vinho, e dizer à senhora, se a senhora Ministra tem noção da brutal subida de prémios que os agricultores, produtores de frutas e de vinho, vão ter com estes novos seguros, que são absolutamente incompatíveis em muitas regiões com a sustentabilidade destes setores. Obrigado, ainda uma última pergunta, se a senhora Ministra tem resposta para a crise brutal, também que é atravessada pela pecuária intensiva de ovos e da suinicultura. Obrigado, Sr. Presidente.